Olá, mais uma vez bem-vindo ao meu canal. E hoje eu sigo com a segunda parte do tema autismo e comunicação. Essa segunda parte vai falar sobre o autista verbal. E a criança ou jovem autista adulto que fala pode ter ainda algum comportamento diferenciado em relação à comunicação. Não é só porque ele fala que ele fala bem ou que fala efetivamente. Então, imagine pedir ao autista que fale como foi o seu dia na escola. Exemplo. Tem uma boa chance dele ou dela não responder, ou responder com foi bom ou foi ruim. E no estímulo da comunicação verbal, nós pedimos aos pais, aos professores, para darem tempo ao autista de processar informações do modo mais tranquilo possível para ele. Isso significa que devemos evitar fazer perguntas ou muitas perguntas de uma só vez. Como exemplo, um adolescente que acaba de chegar da escola e a mãe pergunta: meu filho, como foi na escola? Foi legal? Você comeu a merenda? Brincou com o amiguinho? Enfim, várias perguntas ao mesmo tempo. Seria muito bom fazer uma pergunta de cada vez. E a cada pergunta esperar pela resposta, mesmo que essa resposta demore uns 30 segundos ou até mais, porque isso é normal no autismo. Talvez, ao invés de falar como foi na escola, e logo fazer outra pergunta, espere a resposta para essa primeira. Se a resposta não vier entre, digamos, 30 segundos a 1 minuto, aí refaça a pergunta, dando ao autista 2 ou 3 opções de respostas. No exemplo, foi bom na escola hoje ou não foi bom? Dê tempo a ele de responder o sim ou o não. Com o tempo, aprimore essa técnica de dar opções de respostas prováveis, né? Você que conhece o autista, você sabe mais ou menos que tipos de resposta ele vai dar. Então, você já dá 3 alternativas para ele poder sair daquela do sim e do não, né? Dos monossílabos. E a cada resposta, estique o tema. Assim como não foi bom? Ok. Não foi bom porque a aula não foi interessante, ou não foi bom porque aconteceu alguma outra coisa na escola. Então, provoque a resposta. E é o mesmo processo de aguardar a resposta, tá? Dê tempo do autista processar o que foi perguntado, processar as alternativas e de responder. Assim ele vai se estimulando cada vez mais a falar e a se comunicar, não é verdade? Torne o ato de falar uma brincadeira, não uma obrigação. Qualquer situação pode ser aproveitada para estimular a fala. Não é preciso sentar frente a frente. Vá brincando e vá falando no tempo do autista. Se o tempo dele ou dela ainda é devagar, fale devagar. Use frases curtas, frases claras. E se o tempo do autista é normal, ainda assim fale mais devagar do que ele. Porque alguns autistas falam rápido para não esquecerem o que precisam ou o que querem dizer. Se eles falarem muito devagar, o processamento da linguagem, que é ditado pelo cérebro, pode se perder e ele pode esquecer o que ele queria dizer. Por isso, alguns deles falam tão rápido ou comem palavras, comem preposições. Eles estão preocupados em dar aquela mensagem. Tá? Encara isso sim. A tentativa da comunicação deve ser encarada de uma maneira positiva, porque isso vai refletir no autista. Então, siga falando com calma, siga falando claramente,
além de dar esse tempo para iniciar a resposta da pessoa autista. Muito importante, não interrompa o autista enquanto ele fala. Isso pode fazer com que o processo de interpretação seja cortado e ele precise começar tudo de novo antes de dar uma resposta. Alguns pais ficam tão felizes quando seus filhos começam a falar que esquecem de ensinar também a escutar. Quando perceber que a criança já fala razoavelmente bem, que ela se comunica bem, que ela entende tudo, que ela fala num tempo normal, razoável, diga para ela esperar você falar. Não tenha medo de interromper nessa hora não, quando você está instruindo nesse momento a ouvir, que é uma parte essencial da comunicação efetiva. Então faça disso uma brincadeira. Ele fala, você fala, ele fala. Pega o microfone, se for pequeno, se for já um adolescente que ainda gosta de brincar, pega o microfone de brinquedo e use como símbolo. Por exemplo, na hora dele falar, ele está com o microfone e você escuta. E depois você está com o microfone, ele tem que escutar. Se responder a pergunta, né, ele ganha pontos. Né? Faça essa brincadeira de recompensar com pontos. Pais e terapeutas ou professores podem criar essa tabela. E no final da semana, por exemplo, conta os pontos e esses pontos viram um brinde. E não corrija muito o autista, não tão repetidamente. A correção consecutiva ela pode gerar insegurança. Corrija sem usar a palavra não. Olha que desafio, né? A gente não usar a palavra não. Ao invés de falar, né? Não é pabo, é pato. Diga, por exemplo, uau, você falou pato, que legal! Tá vendo a diferença? Aumente a autoestima do autista e ele vai gostar de falar mais. O autista verbal que quer aprimorar a comunicação precisa aprender algumas regras básicas que, na verdade, formam um ritual que reflete o comportamento da sociedade onde ele vive. Porque a comunicação não é só linguagem, é esse comportamento da sociedade. Isso que a gente chama da comunicação social. Então, um exemplo, saudar os presentes, as pessoas presentes quando a gente entra no local ou quando vê alguém pela primeira vez. É se despedir de alguém que está presente, né? Quando se sai de casa, da escola ou do trabalho. É ouvir e falar, conversar. Ou seja, não só falar, não só ouvir. É responder quando alguém faz uma pergunta. Perguntar quando existe necessidade. É reagir ao que é dito. Ou quando alguém comenta alguma coisa, quando alguém busca o contato visual, ou vira o corpo, né? A expressão corporal, vira o corpo na direção de outra pessoa, como quem espera que seja feito algum comentário em retorno. Às vezes, essas regras básicas não são claras para os autistas, ainda que tenham uma inteligência cognitiva normal ou alta, que saibam que a linguagem seja muito boa, ainda assim, isso não necessariamente quer dizer que eles se comuniquem bem. E isso não será um problema se ele souber conviver com a situação e se as pessoas à sua volta não considerarem um problema. Só que, na maioria das vezes, fora de casa ou fora do ambiente onde ele seja totalmente aceito e compreendido,
o autista pode encontrar, sim, algum problema para se adaptar, porque não entende essas regras que eu acabei de falar da comunicação social. Quando o autista encara como um problema e deseja se adaptar e quer se comunicar melhor socialmente, há cursos de comunicação especializados que podem ajudar ele a se comunicar bem. Eu mesma, Fátima Deculante, eu desenvolvi o PIC, que é o Planejamento Individual de Comunicação. Nesse planejamento podem ser incluídas estratégias variadas, tendo como base sempre os objetivos que queremos alcançar com aquela pessoa autista ou a pessoa que quer se comunicar melhor socialmente. Alguns exemplos seriam quando falar com alguém, como se aproximar de alguém, o que essa pessoa deve falar, né? Será que ela deve falar ou deve ficar calada? Durante quanto tempo ela deve falar? Qual a distância física que ela deve manter entre ela e o interlocutor? Coisa muito importante que muitas pessoas com autismo esquecem: a aproximação, não chegar perto demais, não ficar distante demais. Tudo isso pode ser treinado, se ela quiser. É importante, é imperativo que a criança ou adolescente ou essa pessoa adulta com autismo queira aprimorar as técnicas de comunicação. Outras seriam, por exemplo, quantas vezes ela deve dar tchau para alguém. Muitos autistas adultos trabalham, às vezes entram no trabalho de manhã e não dão tchau. E às vezes, todas as vezes que vêm os colegas, dão bom dia. São exemplos que acontecem com frequência e algumas pessoas autistas se sentem incomodadas quando são criticadas ou quando riem delas, os neurotípicos, né, colegas, enfim, pessoas no ambiente em que ela convive reclamam desse tipo de comportamento. Tudo isso pode ser ajustado, com certeza absoluta. Outros seriam como identificar se alguém está debochando dela ou fazendo uso de ironia, ou como se comportar numa festa, numa reunião, como se comportar em grupo. Outra pergunta também que muitos fazem, muitos que chegam até mim fazem: como preencher o vazio numa conversa, quando nenhum dos dois fala? Aquela situação em que o autista verbal está com outra pessoa e de repente cai aquele vazio, né? Quem começa? Quem cala? Então são coisinhas que parecem detalhes, bobagens, que acontecem muito, situações muito frequentes na vida de qualquer pessoa. E parecem fáceis para a pessoa neurotípica, mas que pode ser um calvário para a pessoa autista. E também são perguntas que, na verdade, nem todos os autistas têm, ou não são problemas para todos os autistas. É muito importante perceber se existe um problema grave de comunicação com esse autista que a gente quer ajudar ou não. E o planejamento individual de comunicação, o PIC, que eu desenvolvi, foi feito com base numa análise prévia, que é feita por esse especialista em autismo e comunicação, que inclui o grau do autismo, inclui o desenvolvimento cognitivo, o perfil de inteligência e, claro, mais importante, os objetivos a serem alcançados pelo autista que procura o coach de comunicação.
O autista sempre é instruído a praticar as técnicas de comunicação aprendidas o máximo possível, até que ele incorpore essas técnicas e utilize no dia a dia, né? Tornando a comunicação com o círculo familiar, o círculo profissional, o das amizades, bom, da melhor maneira possível. E esse coaching do autista adulto é estritamente voluntário, porque não pode ter pressão da família nem de terceiros. É algo que geralmente o jovem adulto é que tem vontade de fazer. Até então é mais uma questão da família, é conseguir convencer aquela criança ou aquele adolescente a se comunicar melhor. Mas quando chegar na vida adulta, com certeza esse autista, geralmente o autista mais leve, ele sente que ele pode melhorar a comunicação e só não sabe como. É aí que entra esse coaching de autismo e comunicação, que pode enriquecer a vida dessa pessoa de uma maneira incrível. E não tem nada a ver com tornar neurotípico, não é isso, é sempre uma opção. A opção está sempre com o autista, com a pessoa, né, atrás da, do diagnóstico. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte. E na semana que vem eu sigo com a terceira parte e a última da Autismo e Comunicação, onde eu vou falar da comunicação alternativa. Muito obrigada por terem assistido. Peço novamente, gostaram? Curte, compartilha e não se esqueçam de ler sempre os artigos que eu posto no meu blog, o www.altimates.com. Geralmente tem sempre um artigo no meu blog que dá origem aos vídeos da quarta-feira, que é o autismo e algum outro tema. Então agradeço a vocês por terem assistido, peço que curtam, que compartilhem e que deem um feedback, é sempre muito importante, muito bom para mim saber se vocês se encontram, se vocês gostam do que estão ouvindo. Tá? Muito obrigada e com todo prazer, até a semana que vem.